Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma série de vídeos, né? Essa série é uma série nova, a gente já tinha anunciado ela, né? Que é referente a análises térmicas, né? Então a gente vai estar trazendo aí várias análises, cálculos, né? Ligados a ações que envolvam, né? Variações térmicas. E vamos começar com uma análise bem importante que é a parte do calor específico, né? Inclusive, para quem estava vendo a nossa série anterior referente a operações em máquinas industriais, onde a gente estava falando sobre o tanque, né, um tanque de misturador, a gente estava comentando sobre uma das características que ocorrem em tanques, onde você tem uma necessidade de variação térmica, que é a análise do material que está sendo misturado no que diz respeito ali à viscosidade dele, né, capacidade fluidoviscosa dela, né, ou do material especificamente, né. E uma das características importantes para essa análise térmica é a referência do calor específico, né. Quando a gente fala de calor específico, a gente tem que lembrar que o calor específico é uma grandeza, né, no caso uma grandeza física, e que ele toma como referência a variação térmica, né? Ou seja, ele acaba definindo a variação térmica do material, né? Do material, da substância, né? Tomando como referência aí o que ele consegue ter de quantidade de calor, né? É também muito comum, né, em livros, né, bibliografias aí estarem trazendo o calor específico como capacidade térmica, né? E quando a gente fala de capacidade térmica, né, calor específico, a gente tem que levar em consideração características como a unidade, né? Eu acredito, né, aí para quem inicia nesses estudos ligados à parte térmica, que a unidade acaba sendo um ponto impactante ali no início, né? Referente à unidade, a gente tem, deixa eu dar um zoom aqui, a unidade usual, né, pelo SI é essa aqui, que é o Joule, né, por quilograma Kelvin, né? Essa é a unidade usual, né, referente aí ao sistema ao SI. E no caso, outra unidade bem usual, né, é a caloria por grama Kelvin, né, ou grama grau Celsius também, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento com essa questão das unidades, né, para que se tenha aí características levando em consideração questões que, hora ou outra, precisa, né, a gente precisa fazer a conversão, né? Então, é importante ter esse conceito, né? É muito comum, vou até colocar um exemplo aqui, né, que no caso do ouro, né, para a gente ver aqui questão de conversão, né? Aqui está o calor específico do ouro, né, 129 joules por quilograma Kelvin, e o mesmo material por caloria grama Kelvin, né? Observa aqui a relação da diferença aí do valor, né, tomando como base aí a mesma substância, o mesmo material, né? E aí nesse caso, o que é que a gente pode fazer, né? O que é que a gente pode fazer aí para poder converter, né? Converter esses valores especificamente, né? A gente pode utilizar o fator, deixa eu digitar aqui, 4186, né? Então, exemplo, se a gente pegar 129 joules, como está aqui, dividir por 4186, a gente vai encontrar esse valor aqui, 0,031, e também o contrário é válido, né? Se a gente pegar 0,031 e multiplicar por 4186, a gente vai encontrar 129 joules, né? Essa unidade ela é bem característica, esse fator, né? Ele é característico referente ali da própria água, né? A água ela tem essa característica, né? Onde a unidade, né, referente ali ao calor específico dela é 4.186 joules, né? Joules por quilograma Kelvin, né? E referente ali a caloria, né? Ele tem o valor aí de 1 caloria, né? Então é a referência aí para conversão, né? Então, se você, como eu disse, o fator utilizado para conversão seria esse aqui, 4.186, para fazer conversão de joule para caloria, caloria para joule,
né? Aí fechando esse ciclo, né? Outra coisa que é muito comum, né, referente a essa definição do calor específico, é entender que, no caso, né, quando a gente fala desse tema especificamente, a gente tem que entender que o calor específico nada mais é do que a quantidade de calor, né, necessária para que cada grama, né, da substância analisada sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Né? Até vou mudar aqui a tela para a gente fechar esse raciocínio, porque o que acontece? Vou colocar aqui o exemplo ali do tanque que a gente tinha comentado muito na série passada, né? Então, exemplo, se você tem um recipiente, né, ele está recebendo uma determinada substância ou mais de uma substância, como exemplo, um caso de uma mistura, o que acontece? Isso aqui vai gerar um volume, esse volume tem uma massa específica e essa massa específica, quando ela receber, né, ter, né, o contato de mudança térmica, né, seja para um resfriamento ou para um aquecimento, né, se tem algumas análises referentes a essas características. Né? Exemplo, primeiro, nesse caso, como se trata de uma mistura, a gente tem, obviamente, mudança, né, química ali não da unidade base. Não tem alteração da unidade base, obviamente, né, mas você acaba tendo um detalhe que é essa manutenção, né, ou esse equilíbrio térmico, né, vamos chamar, dessa mistura, né, porque aí você tem mudança de densidade, né, dessa massa aí geral, né, e aí você acaba tendo esse problema, entre aspas, que está ligado ali à questão da temperatura, né, seja para resfriamento ou aquecimento, né, porque aí entra algumas características, né, qual o tempo, né, ali para aquecimento, né, qual é o calor específico, né, qual o calor específico aí para o uso desse material. Outro detalhe importante também que entra é a capacidade térmica referente a equilíbrio, né, do recipiente, né. O material está em contato ali com o recipiente, né, então esse recipiente ele entra nessa equação, né, vamos chamar assim, e acaba tendo impacto também aí nessa análise térmica. E além do tempo, calor específico, né, e o próprio contato ali com o recipiente, entra a fonte de temperatura, né? A fonte de temperatura ali, a fonte de calor, né, que você vai ter ali para fazer essa alteração. Né? Então, quando a gente fala de análise térmica, existem várias variáveis, né? Inclusive, né, existem situações referentes à própria condição, né, do material, entra também características ali como pressão e o material em si, né, como é que se comporta aquele material ali específico. Né? Mas em resumo, quando a gente fala de calor específico, né, é essa característica, então a unidade que a gente pode utilizar muito aí quando a gente entrar na parte de cálculo, né, que tá trazendo aí o calor específico, a capacidade térmica, para poder analisar o tempo de aquecimento, né, definir também essas características, né, com base aí no tipo de material. E já adianto aí a nossa próxima aula, né, ela vai ser sobre a característica também importante para essa análise, que é o calor latente, né, referente a esse ciclo, porque acaba sendo uma característica importante de mudança de fase, né? Então entra aí calor latente e calor sensível, né? Então na próxima aula aí a gente vai explicar sobre esses dois conceitos, calor latente e calor sensível, que é importante para os cálculos, né? E da própria análise térmica ali dos elementos, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!